Falando sobre a questão da Primeira Guerra Mundial, nesse segundo bloco, certo, eu dividi em 4 pontos. A questão da África na Primeira Guerra Mundial, a questão da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e a questão da participação dos Estados Unidos, no caso a participação, né, que ocorreu, a questão do Brasil também e o fim da guerra, certo? São 4 pontos que eu enumerei. Sobre a questão da África na Primeira Guerra Mundial, ocorreu diversas batalhas na região sudeste, certo, da África, e mais sobre a questão dos britânicos contra os alemães, certo? E aí teve também várias guerras, no caso, vários conflitos de retaliação, onde os alemães eles destruíram estradas de ferro que eram próximas à fronteira do Quênia e da Tanzânia, que ocorreu também no continente africano. A questão da participação dos soldados, que na maioria das vezes eram forçados a participar, e teve também rebeliões desses soldados, no caso os nativos, que eles forçavam a participar dessa guerra. Por outro lado também, quem participasse do conflito tinha privilégio compensatório durante essa questão desse alistamento. E dentro dessa questão de até alistamento forçado desses soldados africanos, teve a questão de uma revolta, né, que ocorreu no sul da Costa do Marfim e na Líbia, devido a essa questão desses alistamentos forçados. Bom, assim, um pequeno exemplo de como se deu essa questão da Primeira Guerra Mundial dentro da África, com esses conflitos, essa questão de revolta que os soldados tiveram, que eram forçados, no caso os nativos, a participar. A questão dos Estados Unidos da Primeira Guerra se dá justamente em 1917, porque aí os Estados Unidos eles forneciam suprimentos justamente para a Inglaterra, certo? E aí, durante essa questão desses suprimentos que eles estavam enviando para o Reino Unido, em 1917 os alemães atacaram os navios nos Estados Unidos, certo? Estavam enviando suprimento. E aí os Estados Unidos pega o apoio popular da época, nesse período, e convoca a população também a participar e a entrar também na guerra. E aí o que é que acontece? Foi um período onde os exércitos europeus já estavam também bem desgastados. Os Estados Unidos entram na guerra, no conflito. A questão do poder bélico também, né? Os Estados Unidos já entram numa guerra que já estava se passando desde 1914, entre 1917. E aí colabora para essa definitiva vitória, né? Da Tríplice Entente, certo? E auxilia os países dessa Tríplice Entente. Já o Brasil, ele entra dessa mesma maneira também. O Brasil ele é bombardeado, no caso, os navios que transportavam também suprimentos para a Europa. Navios brasileiros eles são bombardeados por navios alemães. E aí em 17 também o Brasil declara também guerra à Inglaterra, né? A Inglaterra não, a Alemanha. Ele declara guerra, no caso, justamente à Alemanha, que estava nessa dominação da Tríplice Aliança. E aí o Brasil ele contribui com apoio médico, fornecimento de alimentos, matéria-prima, certo? E patrulha todo o Oceano Atlântico, temendo justamente a Alemanha invadir essa questão da América do Sul, pela costa do Atlântico. E já em 1917 a guerra já começa a chegar no fim, certo? Assim, já dá início para a questão final do desgaste, né? Muitos países dos dois lados já estão desgastados. A Rússia termina assinando um acordo de paz e sai da guerra, certo? Assina esse acordo com a Alemanha e sai da guerra. Aí em 1918 já começa essa questão dos reforços dos Estados Unidos, ainda mais, e as tropas, né, auxiliando no conflito. E aí, devido a essa questão, né, em janeiro de 1919,
A Alemanha termina assinando a rendição, certo? Assina essa rendição e aí põe fim a essa questão dos conflitos, né? Mas eles saem bem assim da guerra, bem debilitados, porque eles têm que pagar, no caso, indenizações, né? Devido à questão dos gastos que foram condicionados. E aí eles têm que pagar penas duríssimas. Tem parte de território que foi ocupado, é obrigado, no caso, a devolver à França. Além de perder também 2 colônias que eles tinham. E eles começam a pagar também indenizações elevadas. E entra também numa crise econômica e social. E aí isso aí também gera devido a essa perca na Primeira Guerra, gera também uma motivação para eles rechaçar e dar, assim, no caso, início à formulação da questão da Segunda Guerra, né? Tentar uma retaliação, no caso, anos depois da Segunda Guerra. Bom, é isso que eu queria tratar com vocês de uma forma bem simples, essa segunda parte, a questão de alguns fatos que ocorreram na Primeira Guerra, certo? Primeira coisa, alguns conflitos que ocorreram na África. Segundo ponto, a entrada dos Estados Unidos, os motivos. Terceiro ponto, a entrada do Brasil, também na guerra, os motivos que ocorreram. E o quinto ponto, essa questão da rendição da Alemanha no final da guerra, certo? E as penas duras que eles vão sofrendo. Bom, era isso que eu queria tratar com vocês, nesse segundo bloco sobre a Primeira Guerra Mundial.